Glória a Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Você declarou de todo o seu coração que nada somos sem Ele, nada. E hoje nós queremos, além de adorar, nós queremos declarar nessa noite que nós acreditamos, amém? Como igreja, na pessoa do Espírito Santo, acreditamos que o Espírito Santo de Deus, ele veio com um propósito. Ele está aqui com um propósito. Nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo. Presta atenção, querida igreja. É algo importante. É algo imprescindível para o nosso crescimento, para a nossa vida espiritual, para que sejamos realmente igreja viva do Senhor. Porque sem o Espírito Santo nada somos. Sem o Espírito Santo nós apagamos. Sem o Espírito Santo não há crescimento, não há entendimento das coisas espirituais. Sem o Espírito Santo nós estamos perdidos. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. E você poder declarar: Espírito de Deus, fale com o Espírito Santo. Nós cremos que o Espírito Santo, ele habita em nós. A terceira pessoa da Trindade, não menos importante do que o Pai, do que o Filho, mas é a terceira pessoa. Estamos na era do Espírito. Estamos na dispensação do Espírito Santo. E como igreja precisamos aproveitar, precisamos clamar e nos enchermos desse Espírito para que possamos suportar, para que possamos ser mais que vencedores, para que sejamos igreja viva, para que possamos ter esse espírito de poder, não espírito de covardia, não espírito de medo, amedrontados dentro de casa, mas o Espírito Santo que nos concede sabedoria, poder, autoridade para fazermos a vontade do nosso Pai. Diga: Pai, eu estou aqui. Sou teu filho, tua filha. Nós pedimos agora em nome de Jesus que o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, o Espírito do Eterno, do Criador, o Espírito de Deus, venha sobre nós, venha sobre o nosso coração. Senhor, fala conosco, nos dá entendimento da verdade. Nós clamamos que o Senhor nos abençoe nesse momento, que as nossas mentes sejam cativas a obediência da tua palavra e que o Senhor fale aos nossos corações em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer: eu acredito no Espírito Santo? Glória a Deus, aleluia! Nós acreditamos sim que essa é a vontade de Deus, que o Espírito Santo esteja em nós, que o Espírito Santo reine sobre nós. E queridos, como igreja do Senhor, se faz mais necessário ainda nesses dias de princípio das dores. Quem crê nisso? Eu creio. Nós estamos nos princípios das dores. Ah, pastora, mas não é por causa da pandemia. Não é só pandemia. Quem acompanha as coisas que aí estão acontecendo aí fora já vê. Já vê a ação do anticristo. Aí as pessoas se levantam contra pessoas, contra políticos, né? E começa todo mundo brigando. Eu tenho um tio que só a graça de Deus, né? Ele defende lá a política, acha que ele sai brigando com a família toda e não consegue enxergar que essa luta é espiritual e que Satanás tem dominado. E para isso, como igreja do Senhor, nós precisamos nos revestir e o Espírito Santo está sobre a igreja, glória a Deus, para dar esse revestimento, para nos dar autoridade, para tirar o medo, a desesperança, a dor, para consolar o nosso coração enlutado, sim, porque muitos ainda vão partir, primeiro do que você, primeiro do que eu, e nós precisamos estar prontos. E o Espírito Santo, ele está atuando para aqueles que o buscam, para aqueles que têm intimidade, para aqueles que o conhecem. Então, há uma urgência de conhecermos o Espírito Santo, compreendermos e mantermos, compreendermos quem Ele é, mas também de mantermos uma íntima comunhão com Ele, queridos. Não adianta a gente estar aqui declarando: eu acredito no Pai, e falarmos todos os versículos bíblicos, e falarmos todas as verdades acerca do Pai, se não buscarmos o Pai. Não adianta aprendermos sobre o Espírito Santo se não nos debruçarmos na oração e entrarmos no Santo dos Santos, porque o véu já foi rasgado.
E precisamos valorizar a pessoa do Espírito Santo. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo é uma pessoa divina, majestosa, é uma pessoa. E a Bíblia vem falando do Espírito Santo lá do Velho Testamento. Né? A gente vê o Espírito Santo agindo na criação. A gente vê explicitamente o Espírito Santo junto com o Pai e com o Filho. E a Bíblia diz o quê sobre o Espírito Santo? Lá em Gênesis, logo no começo, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele estava ali, como diz uma tradução, ele chocava. Ele era o agente de Deus. Deus falava e o Espírito Santo agia. Aleluia! E assim é hoje, queridos. O Espírito Santo vem sobre a igreja para aplicar o sangue de Jesus. Quando você pede perdão, quando você se arrepende, quando você diz, Senhor, eu não aguento mais, é o Espírito Santo quem geme pela igreja. E nós precisamos nos encher desse Espírito. Ele está aqui para fazer diferença, para que nós possamos suportar tanta dor, tanta decepção, tantos problemas, porque estamos no mundo caído, não podemos esquecer. E o Espírito Santo está aqui, querido. Ele não é uma manifestação só no corpo, né? Para pessoas religiosas, ou então a gente dizer assim, o culto foi tão bom, eu senti aquele arrepio, quando o ministério do louvor estava cantando, quando o vento soprar, né? Não é só isso. O Espírito Santo não vem só para isso. Ele não é apenas línguas, dons, capacitações, para o ministério, unção, fruto. Ele não é isso só. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Louvado seja o nome do Senhor, Ele é Deus. Amém, queridos? Ele é a terceira pessoa, onipotente, onisciente, eterno e uma divindade triuna, junto com o Pai e junto com o Filho. O Espírito Santo é Deus. Na teologia sistemática, nós temos um nome da matéria, né, doutrinária, que estuda acerca do Espírito Santo, sua personalidade, seus dons, mostra quem Ele é, que se chama pneumatologia, né? Isso quer dizer que na teologia cristã, pneumatologia tem a ver com a doutrina, com quem Ele é, com a sua divindade. E aí nós aprendemos na própria palavra de Deus quem é o Espírito Santo. Amém? E nós precisamos, queridos, a cada dia entender o que é o Espírito Santo. O que é que nós realmente acreditamos acerca do Espírito Santo? Existem algumas seitas que dizem que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, é algo impessoal. Mas nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia vem revelando a personalidade do Espírito Santo. E muitas vezes as pessoas não entendem quando nós falamos que o Espírito Santo é uma pessoa. Quando nós falamos que o Espírito Santo é uma pessoa, nós não estamos falando que ele tem uma forma corpórea, que ele tem uma forma física, não. Mas nós precisamos entender que nós nos referimos a uma pessoa que tem intelecto, inteligência, emoção, vontade, né? Volição. Né? Então, ele é um ser pessoal, ele é uma pessoa que toma decisões, que instrui, que tem sentimentos, e a gente vai vendo já alguns versículos sobre isso. A Bíblia atribui ao Espírito Santo todos os atributos de uma personalidade, o que o torna uma pessoa divina. Né? Ele se envolve, né, com o poder do intelecto, da decisão, sabedoria, entendimento, e a gente vai ver aqui, lá em 1 Coríntios 2,11, você pode ou anotar, ou escrever, ou abrir aí a sua Bíblia. Fala sobre o conhecimento que o Espírito Santo tem. É atribuído a ele essa capacidade de prescrutar, de entender, de conhecer o coração de Deus, a mente de Deus. Né? Olha, gente, isso é forte. Isso é grandioso, isso é poderoso, isso é majestoso. O Espírito Santo tem poder, tem conhecimento do que Deus pensa. 1 Coríntios 2,11. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Preste atenção. Quem tem conhecimento, quem pode prescrutar o coração de Deus,
O Espírito Santo. E esse Espírito Santo está aí. Sabe, naquela hora que você diz, eu não sei o que fazer, chame o Espírito Santo. O Espírito Santo fala, revela, e ele está aqui com essa função de falar as coisas que ele ouviu do Pai. E você pode dizer, Deus, eu não sei o que fazer. Espírito Santo me revela, abre os meus olhos espirituais, me traz entendimento, presta atenção, você não precisa caminhar no escuro e dizer que tem um Deus impessoal, um Deus que não fala, fala na pessoa do Espírito Santo, ele prescruta até os pensamentos de Deus, aleluia. Ele não é só uma iluminação nem inspiração, ele é uma pessoa que conhece os mistérios de Deus e nos revela, amém? Você crê nisso? Está lá em João, vamos ver aqui, João 14, 26. O Espírito Santo veio para nos instruir, veio para mostrar, veio para dizer para você, esse caminho vai dar em morte, caminhos de morte, saia dele. O Espírito Santo está aqui para nos instruir como igreja, esse é um grande privilégio, igreja do Senhor. E nós precisamos lançar a mão dessa ferramenta, não dessa pessoa, desse Deus maravilhoso. E Jesus disse assim, João 14, 26, mas o Consolador, tem algumas traduções que chama de conselheiro, advogado, auxiliador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome. Olha o que Jesus disse, ele vai enviar no nome dele, em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Está faltando entendimento? Você não está entendendo o que está acontecendo no mundo? Busca o Espírito Santo. Você vai ler a Bíblia, não leia de qualquer forma. Ore, se ajoelhe e diga, Espírito Santo de Deus, põe colírio nos meus olhos, me dá entendimento, me dá revelação, porque Ele revela a palavra aos seus filhos, vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Nós precisamos lembrar da verdade. Nós precisamos lembrar que estamos nos últimos tempos. Estamos entrando no princípio das dores, que as profecias bíblicas estão se cumprindo e muito mais virá. E nós precisamos de entendimento, precisamos que o Espírito Santo nos ensine. Amém, queridos? É um privilégio. Você já parou para pensar? A igreja, o povo de Israel, no Velho Testamento, o Espírito Santo não vinha sobre a congregação. O Espírito Santo só vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. E você, como igreja do Senhor, é templo do Espírito Santo. Mas ele só vai habitar se o templo estiver realmente transformado, renovado, fortalecido, limpo, purificado pelo sangue de Jesus. Como é que está o seu corpo para que o Espírito Santo possa habitar em você? Precisamos entender que nós temos o Espírito Santo em nós, habitando em nós, que nos instrui, que nos guia, que fala conosco. E aí, a coisa mais interessante, que ao estudarmos a Bíblia, nós temos o autor, aquele que inspirou os profetas a escrever, o Espírito Santo, e pode nos dizer todas as verdades da Bíblia. Então, irmãos, em nome de Jesus, se você está enfrentando batalha na hora da leitura, repreenda, manda embora, faça como Jesus diz, vai, Satanás, arreda-te, porque não cogita das coisas de Deus. Nós precisamos usar dessa autoridade e pedir ao Espírito Santo que nos ensine. Amém? 1 Coríntios 2:11 fala também a respeito dos dons que o Espírito Santo distribui. Então, está mostrando a vontade dele. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele distribui os dons como lhe apraz, como ele quer. Então, ele tem vontade, ele resolve, ele tem livre-arbítrio para decidir. 1 Coríntios 12:11 diz assim, porque a um, pelo Espírito, é dado sabedoria, ao outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, ao outro pelo mesmo Espírito, a fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, dom de discernimento de Espírito, variedade de línguas, interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer, como lhe apraz, dependendo da sua tradução. O Espírito Santo de Deus
Ele tem vontade própria, por isso ele é uma pessoa, não uma pessoa humana que tem um corpo, ele é Deus. A emoção, os sentimentos também é atribuído ao Espírito Santo. A gente vai ver Romanos 15:30. Emoção, sentimento. Nós podemos mentir ao Espírito Santo, nós podemos entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele derrama amor em nossos corações. E tudo isso fala do sentimento emocional do Espírito Santo. Romanos 15:30 diz assim: Paulo recomenda aos irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. E aí a frase, pelo amor do Espírito Santo, demonstra que o Espírito Santo não é uma influência, não é uma força, não é uma energia, é uma pessoa. Ele não é línguas, ele não é dons, ele é uma pessoa divina. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Efésios 4:30 fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Presta atenção aqui. No momento que a gente está vendo que o Espírito Santo tem sentimentos, nós precisamos entender também como é que nós estamos com o Espírito Santo, com o relacionamento que temos com o Espírito Santo. Como é que você está? Você tem entristecido? Como é que eu entristeço o Espírito Santo no momento que ele fala comigo, eu não faço? No momento que ele diz, perdoe, eu não perdoo. Ore, eu não oro. Ligue, deixe uma palavra e um versículo, eu não faço. Há 2 semanas atrás, eu não consegui perceber que era a voz do Espírito Santo de Deus falando comigo. Eu tenho muito discernimento, O Senhor tem me dado alguns dons no decorrer da minha caminhada. E quando foi há 2 semanas atrás, o Senhor disse, vá visitar o pai de Cibele, o padrasto, mas é o pai, quem criou. E eu não entendi bem, estava num momento ainda de muita dor, voltando de uma viagem, entristecida por algumas coisas, com muita saudade, e eu não percebi. E eu louvo a Deus, que Ele veio aqui, e Ele ouviu aquela mensagem sobre Deus, o Deus o Pai. Acredito no Deus o Pai. Ele estava aqui. E agora, há 2 dias mais ou menos, eu acho, foi isso, Bárbara? 2 dias, ele está entubado, numa UTI. Ontem, os médicos pediram para que a família fosse lá, para se despedir. E como é que fica o nosso coração, quando o Espírito Santo diz, faça algo, e a gente não faz? Igreja do Senhor, eu estou dando esse exemplo porque nós não somos perfeitos, mas nós precisamos nos ligar com a voz, saber ouvir o Espírito Santo, para que ele não se entristeça, para que vidas também não se percam, porque nós, como igreja, não estamos fazendo aquilo que Deus espera que façamos. Nós estamos aqui como igreja com um propósito, não é usufruir desse mundo, não é enriquecer, não é me sentir maravilhosa com esse mundo, não. Nós temos um propósito como igreja, é falar do amor de Deus, é alcançar os perdidos, é mostrar que Cristo os ama e tem interesse na salvação deles. E às vezes o Espírito Santo está triste, sim, porque não temos tempo para orar, não temos tempo para buscar, ou não fazemos disso, a nossa prioridade, o relacionamento com esse Deus que veio habitar em nós. Presta atenção, o Espírito Santo se entristece. Nós podemos apagar o Espírito Santo. A Bíblia diz, não apagueis o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Já pensou Cristo voltar, nós subirmos e de repente está tudo errado aqui dentro, o que fazer? Precisamos tomar cuidado, o Espírito Santo é uma pessoa. Suas próprias ações refletem essa personalidade. Ele ensina, exorta, repreende, conforta, testifica, repreende, intercede. Tem ciúmes. Tem ciúmes. Quanto tempo você passa na presença do seu Pai? Quanto tempo você passa, muitas vezes, se alimentando das coisas desse mundo? O mundo passa. O mundo passa. Nós também vamos partir e precisamos valorizar a intimidade, a comunhão com o Espírito Santo, aquele que nos fortalece, que nos guia, que nos ensina, que nos santifica. Amém, igreja? Amém? Nós precisamos entender que o Espírito Santo foi derramado
para a igreja com um propósito. Né? E a gente vê que o Espírito Santo também é Deus, tanto na forma batismal como na bênção apostólica, lá que o apóstolo Paulo fala em Coríntios, a gente vê, indicam essa verdade de que o Espírito Santo é Deus. Aí nós temos Mateus 28:19, diz, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá, o mesmo patamar, o batismo nas águas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. 2 Coríntios 13:14 diz assim, o apóstolo Paulo diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Comunhão. O que é comunhão? Comunhão é um relacionamento. O Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que seja com todos vocês a comunhão. Quanto sentido comunhão com o Espírito Santo de Deus? Quantos conseguem ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Quantas coisas nós podemos evitar na nossa vida, de problemas, de situações, de tristezas, de decepções, se ouvirmos a voz do Espírito, se tivermos comunhão com o Espírito, se bebermos do Espírito Santo e deixarmos que Ele fale conosco. Amém? A comunhão do Espírito Santo. Nós precisamos entender que a vontade do Senhor é essa, que tenhamos comunhão com o Espírito Santo. Lá em João 14:16, até o versículo 18, eu coloquei aqui um adentro, né? Que não está bem aqui, mas é para a sua Bíblia. João 14 vem falando, Jesus vem falando do Espírito Santo, e é tão importante, queridos. Quero que você diga, Senhor, fala, Senhor, me ajuda, Senhor, me sustenta. E o Espírito Santo está aqui para sustentar você, para falar com você, para fortalecer você, para livrar você das garras do diabo, porque o inimigo, ele é astuto, e ele está ao derredor da igreja, como nunca ele está muito mais ao derredor, como nunca ele está muito furioso, não porque ele vai reinar como anticristo, mas porque o tempo dele é tão pequeno que ele vai reinar aqui nessa terra. É tão pequeno, sabe? Ele está em desespero porque ele também vai passar uma eternidade no lago do inferno, do fogo. Oh, glória a Deus, aleluia! Querido, se você não consegue dar glória, você não entende que quem manda você desistir, trair, mentir, fofocar, é o diabo, muitas vezes. Ele é seu opositor. E você deve lembrar do futuro dele. Sabe quando ele fica tentando lembrar o seu passado? Lembra do futuro dele. Lembra do futuro dele. Diga, demônio, tu és derrotado. Aleluia. Porque Cristo já pisou na tua cabeça. Aleluia. Igreja do Senhor, olha para o teu Deus. Olha para o Espírito Santo, Deus que mora em você. Porque você é templo do Espírito Santo. E Ele habita em você. Quando você aceitou a Jesus, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. E quando você passa pelo batismo com o Espírito Santo, você é imerso. Você realmente se joga na piscina do Espírito Santo. E é Ele que te possui. É Ele que te enche. É Ele que te unge. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele conversando com os seus discípulos aqui em João 14. Ele diz algo muito interessante. Né? Ele fala que vai partir, ele fala que vai deixar esse mundo, ele diz que vai se ausentar, mas ele diz algo importante, e você nessa noite precisa lembrar disso, igreja. Você não está órfão de um Deus, nós temos o Deus Espírito Santo, aleluia, e somos templo desse Deus maravilhoso, e esse Deus majestoso, esse Deus criador. E Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Não se turbe, não se atemorize. Crede em Deus, crede também em mim. Eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará o Consolador. Amém? Versículo 16 do capítulo 14 de João. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Veja que Jesus Cristo colocou o Espírito Santo no mesmo patamar que Ele.
Ele era o consolador dos discípulos, ele andava com os discípulos, ele ensinava, ele derramava o seu amor, ele estava presente ali todo o tempo. Mas ele disse, eu vou mandar outro igual a mim, consolador. E o que acontece? Ele disse que para que ele esteja convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Ninguém recebe o Espírito Santo de qualquer maneira, de qualquer forma. Temos que nos purificar, temos que buscar o Espírito Santo, temos que orar, temos que jejuar. Temos que acender a candeia dentro de nós e dizer, Espírito Santo, eu sou teu. Faz aquilo que te agrada, faz aquilo que está no coração do Pai. Porque o Espírito Santo veio prometido, ele veio para estar conosco, ele veio para ficar no lugar de Cristo. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos órfãos, nós não precisamos ter medo nem nos desesperar com tudo que o mundo está passando, ou com algum problema que você possa estar passando na família, seja o que for. Você tem o Consolador, o Auxiliador, o Advogado, o Intercessor, aleluia, ele está conosco. Glorifique o Espírito Santo, glória a Deus. Até que ele volte, até que Jesus volte, não vamos estar sozinhos, não vos deixarei órfãos. No versículo 18 diz de novo, voltarei na pessoa do Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo, ele está aqui para nos alegrar, para nos trazer o fruto, para falar do Pai, para nos ensinar toda a verdade, né? E aí a gente vê que ele diz que o Espírito Santo estaria em nós. Nós somos templo. A promessa que Jesus fez, né, é que nós pudéssemos estar buscando o Espírito Santo. Aí a gente vê uma promessa lá em Joel, que o Espírito Santo nos últimos dias seriam derramados. Esses últimos dias já passaram, queridos. Nós já estamos realmente entrando na grande tribulação. Nós já estamos no período das dores. Ai, meu Deus, que medo nada, queridos. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de moderação, para que a gente enfrente o que precisarmos enfrentar. Você pode estar dizendo que está sendo fácil. Não, não está sendo fácil. Não é fácil estar de luto. Não é fácil estar no mundo caído, mas com Cristo somos mais que vencedores. E o Espírito Santo, ele é real. Ele não é uma força, ele é uma pessoa. Ele fala, ele consola. Ele vem com cada coisa maravilhosa na minha vida, né? Quando eu estou assim, pensando que eu vou fraquejar, o Espírito Santo, epa, toma, recebe força. Recebe alegria, recebe ânimo, recebe esperança, recebe vigor, recebe poder, porque eu sou presente na tua vida. Não é fantasia, não é história da carochinha, é real. O Espírito Santo habita em nós para nos fortalecer, para nos consolar. E a gente lembra de tanta coisa, e quando vê aquele momento de mais saudade, o Espírito Santo diz, né? Aí ele diz assim, quem é mais importante? Eu digo, é o Senhor, é o meu Deus, é o meu amado, que se deu, que morreu, que ressuscitou, e não nos deixou órfãos, enviou o Deus Espírito Santo, para nos capacitar, a igreja caminhar na força do Senhor, amém? O Espírito Santo, no versículo 17, diz que não é para qualquer pessoa, né? Ele diz aqui, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós, igreja, presta atenção, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Você tem valorizado o Espírito Santo? Como é que está a chama do Espírito Santo? Está apagando? Ou ela está viva? Porque você escuta, porque você fala com Ele, porque você ora, porque você ouve a sua voz, porque você lê a palavra e Ele ministra o seu coração. Mas se isso não estiver acontecendo, em nome de Jesus, tome uma posição hoje. Eu quero valorizar essa vida cheia do Espírito Santo, para que eu possa cumprir os propósitos de Deus como noiva, como igreja do Senhor.
Eu não posso me ver independente de Deus. Eu não posso me ver independente da igreja. Porque somos corpo de Cristo. A igreja é isso. É o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. E o Espírito Santo foi enviado para falar da parte do Pai. Para nos fazer lembrar o Evangelho. Tudo que Cristo ensinou. E aí eu tenho que ter comunhão para que eu possa vencer. Ele habita em nós. João 20, 21. Ainda em João, o capítulo 20, 21. Disse-lhe Jesus, vamos lá? João 20, 21. O que diz aí na sua Bíblia? Amém. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém? Eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre ele e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Veja como é importante, queridos. Ele soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, sobre a igreja daquela época, porque eles precisavam andar na unção do Espírito Santo, na ajuda do Senhor. E sem o Espírito Santo nada somos. Eu quero lembrar a igreja que nós temos um propósito para existir como igreja. É ir, fazer discípulos de todas as nações. É pregar o Evangelho. Se você acha que você vive somente para chegar na igreja no domingo e adorar a Deus, isso é muito pequeno. Isso vai estar aquém realmente do que Deus espera que a igreja faça. A igreja tem que produzir frutos. Como Jesus disse, eu te escolhi para que você vá e dê frutos que permaneçam. Nós existimos como igreja para um propósito: servir ao nosso Deus, fazer a sua vontade, espalhar as boas novas de salvação, amar os perdidos. Esse é o propósito da existência da igreja. E se nós não cumprimos, tem alguma coisa errada. Nós precisamos dizer: Senhor, nos ajuda a termos essa visão. Senhor, nos ajuda a estarmos realmente no caminho santo, dentro da vontade do nosso Senhor. Amém? Aí nós vemos depois Jesus Cristo. Você acha que foi suficiente Ele soprar o Espírito Santo sobre... Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos selados. Porque quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E aí, quando a gente recebe Jesus, nós somos selados, vem uma alegria, mas não é só isso. Nós vemos depois da ressurreição, o que foi que Jesus disse? Fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. O Espírito Santo veio para nos revestir de poder, de autoridade, de algo sobrenatural. Sabe, quando Cristo começou o seu ministério, Ele passou pelo batismo nas águas, Ele não precisava daquilo, porque Ele não tinha pecado, mas Ele cumpriu tudo para que nós pudéssemos também cumprir, e Ele era o exemplo, mas diz que o Espírito Santo veio sobre Ele, como uma forma corpórea, né, de pomba. O Espírito Santo veio sobre Ele e o encheu. E o Espírito Santo o levou para onde? Ele não começou os milagres ali, não. Ele foi para o deserto e jejuou. Ele teve que jejuar, queridos, o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele foi para o deserto jejuar. Presta atenção. A Bíblia, o próprio Jesus disse que quando o noivo fosse tirado, a igreja deveria jejuar. Como é que está o seu jejum? Jejum vem para quebrar cadeias satânicas. Jejum vem, sabe? Quando você jejua, ele tem autor, você fica com autoridade, porque o seu físico, ele fica quieto. Você manda a sua carne se aquietar. E você ora, e você busca, e você adora, e você lê. Jejum não é passar fome, não, ficar sem comer, não. Jejum inclui oração, intercessão, clamor, adoração e leitura da palavra. Tudo isso faz parte do jejum. Jesus, quando saiu daquele deserto, e ele entra no templo, e ele pega a Bíblia, e ele começa a ler, e ele diz, o Espírito, quando ele lê aquela parte de Isaías que diz que o Espírito Santo estava sobre ele, que ele foi ungido para pregar as boas novas, para libertar os cativos.
E aí ele começa a profetizar. E a partir daí ele começa o seu ministério. E o Espírito Santo foi derramado para que a igreja tivesse poder. Onde é que está o poder? Onde é que estão as mãos colocadas sobre os enfermos? Eles curados, o que é que está faltando? A frieza tem que ser arrancada. Nós precisamos valorizar a comunhão com o Espírito Santo. Nos enchermos, queridos. Eu gosto de lembrar sempre que quando Jesus vem para buscar a sua igreja, as virgens prudentes estavam com sua candeia cheia, o olhinho, que representa o Espírito Santo. Mas aí tinha as virgens nessas, tão ocupadas com as coisas desse mundo. Não é que elas eram ruins, não, mas elas estavam despreparadas. E a porta foi fechada e elas não entraram. Presta atenção, não vamos entrar de qualquer jeito. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no Pentecostes para nos preparar, para encontrarmos o noivo. E sem unção do Espírito nós vamos ficar, a porta será fechada e nós ficaremos do lado de fora. Temos que acender as nossas candeias. Em nome de Jesus, enquanto há tempo, acenda a sua candeia nessa noite e diga: Espírito Santo, tu és bem-vindo em meu coração, em minha mente, em meu espírito, em meu corpo, porque eu sou teu. Declare em nome de Jesus, igreja. Amém? E aí a gente vê que a Bíblia diz lá em Romanos 8:9, se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse não é dele. Precisamos ter, precisamos nos encher, precisamos beber desse Espírito, em nome do Senhor Jesus. Atos 1:8, ele diz: recebereis poder. Ô igreja, o nosso Deus é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. Ele não foi embora, ele ainda está aqui. E a Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Às vezes há tanto medo de falar de Jesus, vergonha, nos acovardamos, está faltando o Espírito, porque nós precisamos fazer com urgência as coisas, pregar o Evangelho, mostrar a verdade da palavra. Não é contender, não é entrar em discussão. Eu vejo tantos pastores aí na mídia brigando com políticos. Parem com isso, vão orar. Porque quem muda essas vidas é Deus. E a gente que se coloca no lugar de Deus querendo convencer o outro de qualquer forma. Não, temos que orar, interceder e deixarmos o Espírito Santo fluir. Fluir sem censura, mostrando o evangelho da verdade, que é o amor de Cristo, que é a salvação em Cristo, o perdão dos pecados. Precisamos nos deixar encher do Espírito Santo. E aí nós vemos lá no capítulo 2 de Atos, o derramamento do Espírito Santo. E nós vemos uma igreja primitiva cheia de poder. E nós vemos que o Espírito Santo, ele veio para nos trazer esse poder, essa autoridade, essa transformação de um novo coração, de tirar o coração de pedra, de tirar a dureza, de tirar a nossa carnalidade. E aí a luta do Espírito contra a carne vai ser muito mais fácil, porque quem está em nós é o Espírito, estamos cheios do Espírito Santo. E quando estamos cheios do Espírito Santo, a carne não fala. Ela tenta até se levantar um pouco. E a gente diz: se aquieta, vamos orar mais. Né? Como é que eu mato, mortifico as obras da carne? É andando no Espírito. E andando no Espírito não pode ser de outra forma. Temos que ter comunhão com Ele. Amém, igreja? Temos que buscar. Temos que orar. Temos que falar. E temos que nos submetermos à vontade do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que você possa, nesse momento, fechar os seus olhos. A Bíblia diz lá, em 2 Coríntios 3,14, a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês. O Espírito Santo quer comungar. O Espírito Santo quer falar. O Espírito Santo quer te ouvir, porque o Espírito Santo é Deus Todo-Poderoso. Ele tem os atributos de Deus, eternidade, onisciência, onipresença. E Ele está aqui para aplicar a vida de Cristo em nossos corações. Amém? Então, em nome do Senhor, feche os seus olhos. Fale com Ele agora.
É impossível vermos o Pai. É impossível entrarmos na glória de Deus sem sermos selados, sem sermos batizados com o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. A Bíblia diz: se alguém não tem o Espírito de Deus, esse não é dele. Feche seus olhos e diga: Senhor, eu quero ser mais cheio. Eu quero, em nome de Jesus, morrer para mim mesmo, meu eu entronizado. Mas eu quero que o teu Espírito Santo venha sobre mim. Aleluia. Eu quero que o Espírito Santo faça de mim a habitação de Deus. Eu quero ser morada. Aleluia. Somos santuários do Espírito Santo. Igreja, fale com o Espírito Santo. Nós podemos falar com Ele, sim. Passamos muito tempo da nossa vida achando que não podíamos falar com o Espírito. O Espírito de Deus é Deus. E nós podemos dizer: Espírito Santo, somos teus. Queremos uma renovação nesta noite. Queremos ser revestidos de Ti. Porque queremos dar glória devida ao nosso Criador. Queremos viver como igreja santa, revestida pelo Teu poder. Igreja purificada no sangue do Cordeiro. Por isso, vem nessa noite sobre nós. Vem nesta noite sobre nós, Senhor. Aleluia. 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 Continue na presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, vem sobre nós. Aleluia. Aleluia. Lá em Apocalipse 3:14. Diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouros provado pelo fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas e não apareças a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Eis que sou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito Santo disse e fale com ele, igreja. Diga: eu não quero ser morno, eu quero me esquentar no fogo do Espírito Santo. Que sobre a tua vida nessa noite caia fogo do céu, em nome de Jesus. Neste dia de desespero, Vamos ficar de pé. Seu lugar, levante as suas mãos. incerteza e medo há. Em uma salvação eu creio. Declara, igreja, declara: eu creio. Creio em Ti. Declara bem forte. Você Creio crê? em Ti. Nós cremos no Espírito de Deus. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte ali venceu, acredito que o ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Oh, aleluia. Nós cremos em Ti, Senhor. Cremos no Teu poder, na Tua majestade, na Tua Nossa glória. fé não sejam hinos, apenas notas em canções. E mesmo em tentações e fraco, creio em Ti, creio em Ti. Declara, igreja. Levante as suas mãos.
Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que o ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e a igreja viva reschatou. Creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto Em breve voltará. Está voltando. Eu creio em ti. Creio em ti. Aleluia! Exalte o Senhor, igreja. Adore o Senhor, abra os seus lábios. Glorifique aquele que é, que era e que há de vir. Nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos em Ti, ó Criador. Nós cremos em Ti, Deus Espírito Santo. Toma-nos, fortalece-nos e enche-nos da unção do Pai. Enche-nos da glória do Pai nessa noite. Pai, vem tirando, vem quebrando toda seta inflamada do diabo, todo engano, toda mentira, todo pensamento de derrota. Seja arrancado agora do teu coração, meu irmão. Em nome de Jesus, as portas se abrirão, o emprego chegará da parte do Senhor. Receba, receba, em nome do Senhor Jesus. Receba cura sobre a tua coluna agora. Eu estou tirando, sinta o toque do Senhor. Toda dor nessa coluna vai saindo agora. Espírito de enfermidade, eu te mando embora em nome de Jesus. Que a tua coluna agora sinta o toque das mãos do Filho no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Seja sobre ti. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Toda enxaqueca, minha irmã, tu acredita agora, porque o Senhor disse que vai curar essa enxaqueca. Levanta a tua mão e diz: eu creio, eu recebo. Sai enxaqueca, sai dor. Rebassuria rebaná. Receba, minha irmã, cura. Que haja alívio, que haja cura, que haja saúde perfeita agora sobre a tua cabeça, em o nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. O Senhor está me mostrando um útero. Ele vai queimar essa ferida agora. Em nome de Jesus, todo sangramento vai cessar. Essa ferida desapareça agora, no poder do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Espírito de Deus vai queimando agora essa ferida, vai queimando, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai todo mal desse útero, sai todo mal desse útero. Recanta lavará, lerosuria levaia, racantaresuria levarai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Teu é o poder, ó Deus, tua é a glória, Jesus.
o nome do Senhor, igreja. Rica lavadaçuia. Glorifica o teu Deus, porque tu tens um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus que fala, um Deus poderoso para salvar, para libertar, para transformar. Santo é o teu nome, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te glorificamos, ó Cordeiro de Deus. Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o cabeça dessa igreja. Reina sobre nós. Passeia no meio da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. E derrama, 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 derrama. Pastora Bárbara, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Não saia da presença não, igreja. O Senhor quer fazer, o Senhor quer operar. Tira o espírito de incredulidade da tua vida, porque Ele faz. Aleluia. Aleluia. Adore ao Senhor, clame ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus que está aqui neste lugar. Ele está aqui, Ele quer encher o seu povo. Eu estava ali atrás orando, eu estava ali atrás clamando que somente a voz do Espírito Santo de Deus seja escutada neste lugar. Senhor, liberta as mentes, abre os ouvidos espirituais, Senhor. Tem misericórdia do teu povo. Opera maravilhas e milagres. Que o Espírito Santo de Deus deposite fé. Deposite fé. Tira a incredulidade. Age no nosso meio, Senhor. Que o teu poder, que a tua glória, que a tua unção, que as verdades da tua palavra sejam a única coisa na tua mente. Ora, igreja, pede e clama por você. Eu não posso fazer isso por você, não. Só você pode clamar ao seu Deus, ao seu Pai e ao Espírito Santo que foi enviado para a igreja. Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E quando vier o Espírito Santo, sereis então as minhas testemunhas em todo o mundo. O Espírito Santo vem. O Espírito Santo, Ele é derramado. E a gente não fica do mesmo jeito. Nós testemunhamos deste amor. Nós testemunhamos dos milagres. Porque é loucura. É loucura para os homens. Mas nós cremos no Senhor. Nós cremos no Pai. E nós cremos no Espírito Santo. Aleluia. Você pode dizer um glória a Deus, uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Continue na presença. O perdido encontra perdão, pois agora que o amor venceu e a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti. As cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte em que venceu. Acredito que esse Muito em breve voltará. Em breve voltará. Eu creio em ti, creio em ti. Nós cremos em ti, Jesus. Nós cremos em ti, Jesus. Só em ti, Jesus. Só em ti, Espírito Santo.
Só em Ti, Deus o Pai. Aleluia. Que o poder do Espírito Santo de Deus, que a consolação do Espírito Santo de Deus, que o amor do Espírito Santo de Deus, ele seja sobre mim, ele seja sobre você, ele seja sobre a igreja do Senhor, de agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai em paz, igreja do Senhor. Recebe a unção, recebe o teu milagre, recebe a tua fé e testifica, testemunha do poder de Deus. Amém. Glória a Deus.